Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está a sua vida? Está no altar do Senhor? Glória a Deus, né, irmãos? Esse é que importa para nós, né? Importa a vida, está no altar do nosso Deus. Por isso a gente louva Ele com liberdade, né, irmãos? Canta louvor ao nome do nosso Deus. Louvores e louvores e louvores. Amém. Vamos lá então, né? Estudar a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estudar o capítulo 37 e o 38 de Jeremias. Vamos lá então, irmãos. Vamos por parte. Os 10 primeiros versículos nós vamos meditar neles agora e depois os finais, né? O que nós encontramos aqui, irmãos? Primeiro eu queria lembrar aos irmãos que o centro da mensagem de Jeremias é uma só. Ele está falando o tempo todo o seguinte: que Deus vai julgar, já julgou na verdade o seu povo, e nesse julgamento Deus achou o povo com um pecado tão grande que não dá para Deus voltar atrás. Ele vai julgar e vai levar o castigo ao povo sem volta. Então o que nós encontramos, irmãos? Que Jeremias o tempo todo está levando a palavra de Deus para Judá. E a palavra de Deus para Judá é a seguinte: não tem jeito, vocês vão sofrer. Obrigado, Mores. Então está dizendo o tempo todo, não tem jeito, vocês vão sofrer. E o que Deus está dizendo é o seguinte: quem me obedecer e aceitar ir para o exílio, vai viver. Mas quem me desobedecer e ficar nessa cidade, que é Judá, que é Jerusalém, vai morrer. Quem obedecer a Deus e for para o exílio, vive. Quem ficar, vai morrer. Ou seja, o que Deus está mostrando para eles? Que eles estão agora diante de uma faca de dois gumes. Qualquer coisa que fizer vai dar ruim para eles. Por quê? Vamos lá, lembra os irmãos. Por que Deus está falando isso para eles o tempo todo? Não tem escolha. Qualquer coisa vai dar ruim. Qualquer coisa que você escolher vai dar ruim. Porém, uma você vive e a outra vocês vão morrer. Por que ele está falando isso com eles? Essa palavra pesada. Pode falar enquanto eu melhoro o som. Sim, senhor. É isso mesmo, irmãos. Isso porque eles estavam em pecado e o pecado deles chegou num nível tão grande, irmãos, que não tinha saída. Então Deus está dizendo para eles assim: olha, na verdade tinha sim, né, irmãos, uma escolha. Quem ficasse na cidade estava desobedecendo a Deus, ia morrer. Mas quem obedecesse a Deus e fosse para o exílio, ia ter sua vida salva. E depois dos 70 anos de exílio, eles iam voltar para cá. Claro, né, irmãos, que nós fizemos uma conta aqui comparando a idade da irmã Penha, né? Seria o caso de quem não fosse viver 70 anos mais, só ia ficar na esperança. Amém, queridos? Então, os menininhos mais novos, eles iam voltar, mas havia a promessa de que eles iam ser punidos 70 anos, mas eles iam voltar. Tanto que a gente sabe que Abraão também recebeu a promessa de ser uma grande nação, e ele nunca foi grande nação. Ele morreu uma família pequena. Depois veio Isaac, caminhou em cima da promessa e também morreu uma família pequena. Depois veio Jacó, confiado no avô e no bisavô dele, né? E aí, sim, aí expandiu de uma família pequena, começou a crescer no Egito, porém também não viu o crescimento. Ele morreu antes da família dele virar uma grande multidão. Já do Egito, eles, se eu não estiver enganado, eles entraram com 70 almas, né? Os irmãos, se estiver mais atentos aí, podem me ajudar. Entraram 70 pessoas e saíram de lá, pelo cálculo dos matemáticos, é uma média de 2 a 6 milhões de pessoas, incluindo toda aquela geração que viveu 400 anos lá. Está entendendo? 400 anos, hein? É 70. Só que desses 70, Jacó não chegou a ver a multidão, mas nós sabemos pela Bíblia que em Jacó se cumpriu. Eles saíram de lá, pelo cálculo, igual eu estou falando para vocês, uma média de 2 milhões a 6 milhões de pessoas. Porque aí foram todos que nasceram, né, depois das 12 tribos que foram para lá. Todos que nasceram foram multiplicando, e depois, mesmo com toda a maldade de Faraó, os que atravessaram o mar, eles calculam esse número. Então, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que Deus trabalha com promessas. Talvez Deus falou que vai te prosperar, vai te fazer um homem rico, uma mulher rica. Deus talvez falou que vai usar a tua descendência, mas possivelmente você pode morrer sem ver isso. Porém, o que vai garantir que Deus vai cumprir a promessa é a fidelidade. Por isso que Deus é chamado, né, na Bíblia, o Senhor Deus, lá na frente, falou para vários reis: olha, eu vou te poupar por causa da minha promessa ao teu pai Davi. O Davi morreu lá atrás, confiado na promessa, e Deus ainda tinha esse compromisso com Davi. Muitas vezes a gente vai encontrar isso. Então, irmãos,
aqui a gente guarda isso no seu coração. A mensagem central de Jeremias é essa: não tem saída, o povo vai para o exílio. Quem obedecer e ir para o exílio vai viver, mas quem desobedecer e ficar vai morrer. E então, uma faca de dois gumes. Qual que você escolheria? Ficar ou ir? Não é? Só que você sabe que talvez você não ia voltar mais, né? Você sabe que não ia, mas a promessa de Deus é: um dia eu vou voltar. Eu citei ali Jacó, e os irmãos sabem, irmãos, que a fé desses Abraão, Isaac e Jacó era tão grande, que esses homens falavam para os seus filhos que Deus ia fazer tal coisa. Por isso que eu e você, irmão, somos pais. O que nós estamos deixando para os nossos filhos de fé? Será que a gente já falou para os filhos que Deus vai fazer tal coisa? Né, irmãos? Hoje a gente precisa muito ser firme na fé. Nós estamos buscando avivamento. Toda manhã está tendo uma oração maravilhosa aqui, de 6 às 7 da manhã. E nós temos as pregações sobre avivamento. Mas eu tenho falado o tempo todo: depois dessas 3 semanas de avivamento, de jejum e de busca, você tem que ser diferente. Porque é para isso que o avivamento é. Avivamento não é gritar, não é pular, não é sentir arrepio, nem chorar. Avivamento é você sair tão arraigado na fé que você é capaz de falar para os seus filhos: meus filhos, vamos servir a Deus, porque Deus prometeu fazer tal coisa para nós. É isso que é fé. Então aqui, guarda isso, a mensagem central de Jeremias é: não tem saída, Deus vai punir o povo. E quem me ouvir, no caso de Jeremias, que era o profeta, estava falando, estava assim: quem receber a palavra de Deus, obedecer e for para o exílio, vai voltar, depois dos 70 anos. E quem ficar, vai morrer. Então a luta de Jeremias é essa. Ele era o único profeta em Judá, em Jerusalém, que estava falando a palavra de Deus para obedecer e ir. Os falsos profetas, todo está dizendo que era mentira. Tanto que aqui, eles vão prender Jeremias, aliás, prender não, eles vão tentar matar Jeremias, porque Jeremias era o cara que estava falando: vamos embora, vamos aceitar, o rei da Babilônia vai vir, vamos com ele. Porém, os falsos profetas estavam dizendo que ia vir um tempo bom. Vai vir um tempo bom, não vão ficar, é isso. E Jeremias era o único que estava falando: não fica não, vamos embora. Quem obedecer vai viver. Porém, Jeremias está sendo até maltratado, porque ele era a boca de Deus. Então, sim, se você guardar isso aí, você já fica com uma coisa muito boa o tempo todo, né, do estudo, para você entender. Aí o que vai acontecer? Versículo 1 ao 10, nós vamos ver uma confiança equivocada de Zedequias, né? Na verdade, Nabucodonosor vai nomear Zedequias rei de Judá, ele vai reinar, né? E apesar de Jeremias o tempo todo estar falando a mesma palavra, está até repetido o estudo, irmão, o estudo gira em torno da mesma coisa, né, que é essa palavra. O povo vai continuar desobedecendo a Deus, e nesse sentido, vai deixar o rei Zedequias com muita dúvida. Porque diante, irmãos, da palavra de Deus e da palavra do mundo, se você não tiver muita fé, você vai criar dúvida também. Por isso que as suas convicções que você tem em Deus, você precisa alimentar as suas convicções que você tem em Deus, cada dia pela palavra, pela comunhão com Deus, pela fé, pela esperança. Aquilo que Deus te disse, alimenta isso. É igual uma planta. Uma planta morre muito fácil se ela não for cuidada, se ela não for tirada os pulgões, os bichinhos, a regar, alimentar aquela planta, ela vai se desfazer. Então a gente precisa trabalhar dessa forma, alimentar a nossa fé, a nossa esperança, aquilo que a gente crê, a gente busca na palavra o respaldo e a gente precisa alimentar, senão você vai ficar um crente infrutífero, sem esperança, vai perder a direção, perder o foco e vai enfraquecer na fé e vai se desviar, tá bom? Então lembra lá das 10 virgens, havia metade prudente e a outra metade não era prudente. Então muitos de nós que não foca na esperança, não foca na fé, não foca na palavra, não alimenta a nossa fé e nossa esperança com Deus, na presença de Deus na palavra, perde a noção do que Deus prometeu. E aí a gente perde a bênção, né? A gente precisa ser prudente e alimentar na fé. O que acontece? Durante o cerco, então, né, o Egito vai intervir e vai parecer naquele momento que deu a solução para ajudar, né? E os babilônios vão recuar temporariamente. E Zedequias, então, nesta hora, vai pedir que Jeremias ore a Deus. Mas o que Deus vai levar para Zedequias não é uma solução. O Senhor continua levando para ele uma palavra de julgamento e uma palavra de destruição. Isso aqui, então, vai destacar o que, irmãos? A falta de fé e de arrependimento do rei Zedequias. Ele não se arrependeu, não houve nele fé, não houve fé genuína. Todos nós precisamos ter uma experiência, irmãos, de salvação, de libertação. Todos nós precisamos ter uma experiência viva com Deus, senão a gente vai ficar
nadando, morrendo de sede na beira da praia, como se diz, né? Uma abundância de água, mas você não vai andar para lugar nenhum. A gente precisa muito ter uma experiência com Deus, ter um encontro com Deus, irmãos. Às vezes a gente é crente há muitos anos, mas nunca teve um encontro vivo com Deus, nunca teve essa experiência com Deus. O que nos muda é um encontro com Deus. Lembra lá, Jacó, o próprio Jacó é um exemplo, né? Era um cara que vivia maldade, trapaceando, um cara diferente, né? Até que ele teve um encontro com Deus no Val do Jaboque. Na hora que ele saiu do outro lado, ele saiu diferente, e já saiu querendo se encontrar com o irmão, reconciliar com ele, armou uma esquema de mandar presentes, querendo reconciliar, até que o próprio irmão foi ao encontro dele, e ele diz ainda que viu o rosto do irmão dele como se fosse um anjo de Deus. Poxa vida, o cara vivia brigando com ele, agora já viu o outro, o inimigo dele, como se fosse um anjo de Deus. Por quê? Houve um encontro com Deus, irmão. Quando você encontra com Deus, você sai lá na outra ponta diferente. Todo homem, toda mulher que encontrar com Deus, jamais será a mesma pessoa. Por isso que a gente tem que encontrar com Deus. Amém, irmãos? Tem que ter um encontro com Deus. Nós estamos buscando isso quando nós estamos orando por avivamento. Então, guarda aí esses 10 versículos. Vamos destacar a falta de fé e a falta de arrependimento de Zedequias, né, que vai buscar a ajuda de Deus, mas sem submeter sua vida à vontade de Deus. Não adianta nada você pedir Deus para te abençoar em determinada área, mas não submeter aquela área a Deus, né? Ah, Senhor, me livra de tal pecado, mas você não submete sua vida a Deus, ué. Ele vai te livrar como? Não é? Ah, Deus, eu me abençoe em tal área, submete esta área para Deus, para ver o que ele vai fazer. Ele vai te abençoar, se você submeter, né, irmãos? Então, esse é o caminho, tá? Então, aí são os 10 primeiros versículos. Depois do 11 ao 21, como eu disse para vocês, o estudo está sendo assim, o assunto é muito repetitivo, então ele é o mesmo assunto todos esses versículos. O que nós vamos encontrar do 11 ao 21? Jeremias vai ser injustamente preso, porque ao ouvir a palavra de Deus, que não era uma palavra que o povo queria ouvir, na verdade ela era boa, né, irmãos? Toda a palavra de Deus é boa, amém, queridos? Toda a palavra de Deus é boa. Então a palavra aqui era: vamos entregar a nação para o rei Nabucodonosor para a gente viver. Quem ficar vai morrer. Essa era a palavra. Só que quem vai querer largar a casa dele, irmão? Me diz aí. Se chegar uma ordem para você, largar tudo que você tem, sai da sua casa e sei lá, vai para onde? Você vai? A gente vai ficar pensando nesse trem, eu não vou nada. Então a gente precisa, irmãos, orar, buscar a graça de Deus e entender que esta palavra que Jeremias estava dando ao povo não soou uma palavra boa. Então eles levantaram contra, né, com muita força. Então a gente precisa buscar a Deus nesse sentido e entender que foi durante essa retirada temporária dos babilônios que Jeremias tentou sair de Jerusalém. Ele faz essa tentativa. Diz assim o versículo 8. Depois que o exército dos caldeus subiu de Jerusalém por causa do exército de Faraó, olha bem, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para ali receber uma terra. Mas isso pareceu para o povo que ele estava fugindo da situação do cerco, e não era. Então Jeremias aqui, ele acaba sendo levado para a prisão, e lá ele protesta que não era por isso. Ele pediu ajuda, pedindo ao rei da Babilônia que não o entregasse para ele voltar para a casa do escrivão, porque lá certamente eles iam fazer mal e ia matá-lo, né? Com medo, né? Ele faz esse pedido, e o rei atende. Mas, na verdade, irmãos, esse atendimento do rei, de deixá-lo só ali no átrio da casa do rei real, como se fosse uma prisão. Como é que chama aquela prisão que o cara não fica dentro da cadeia? Prisão domiciliar, mais ou menos isso, né? Porém, deu ruim, deu errado, na verdade. Por que deu errado? Deu errado porque o povo levantou contra ele e exigiu que ele fosse preso. O que nós encontramos então nesse texto? Mostrando que toda a oposição que Jeremias, irmãos, enfrentou só por ser profeta e falar da parte de Deus. Está vendo? Então a gente sabe que o homem de Deus, a mulher de Deus, sofre quando ele tem que levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nem sempre é a palavra que a gente quer ouvir. Amém, queridos? E apesar da fidelidade de Jeremias a Deus, ele está sofrendo perseguição, e muita perseguição, né? Ele é mal interpretado e não acha apoio das pessoas. Por isso que é importante quando Deus fala, irmãos, com o povo, com a igreja, haja gente que está ligado, atento e recebe a palavra de Deus, a ordem de Deus.
né? É assim que deve funcionar, é assim que a gente deve fazer. Então Jeremias, ele vai sofrer, não é a primeira vez que ele sofre, né, esse atentado, mas porém Deus sustenta Jeremias sempre, não importa a situação que ele esteja vivendo, tá bom? Aí termina o 37 e a gente vai entrar já no capítulo 38, que nós vamos encontrar o resultado disso. O que eles fazem com Jeremias, irmãos? Não deixa por menos, né? Apesar que ele estava ali na casa da guarda, recebendo pão, alimento, ainda que o alimento ia cessar, porque a cidade estava tomada, o que acontece? Eles pegam Jeremias e prendem Jeremias, lançando ele numa cisterna. E a cisterna não tinha água, na verdade era só lama, né? Ele atolou na lama. Porém, ele ia morrer de fome, porque também não tinha quem enviasse comida. Mas aí, irmãos, é que a gente vê a providência de Deus quando a pessoa está trabalhando para Deus. O que acontece? Levanta lá um etíope chamado Ebed-Meleque, e ele vai ao rei e pede e fala para o rei, olha bem como é que é importante, irmãos. O rei havia autorizado pegar Jeremias e fazer o que quisesse com ele. Eles levaram Jeremias para essa cisterna. Agora um estrangeiro, que é um etíope, pede, intercede, fala para o rei, o que eles fizeram com Jeremias é muito mal. Jogaram ele na cisterna, ele vai morrer lá naquele lugar. O rei reverte a mesma ordem que deu antes, né, podia fazer o que quiser, e agora manda lá, tira Jeremias. E o cara arruma uns trapos velhos, uns panos velhos, imagina os lençóis, manda Jeremias amarrar o lençol aqui, debaixo da axila, ele levanta Jeremias. E aí ele encontra graça diante do rei, que o rei acaba fazendo alguma coisa, né? O rei pega Jeremias, coloca num lugar mais seguro, escondido na verdade, com medo do povo. Olha o que acontece quando um líder tem medo do povo, irmãos. Tudo que está acontecendo aqui com Zedequias é porque ele tem medo do povo. Ele é um rei que foi colocado como rei pelo Nabucodonosor, o rei que estava invadindo. Então ele era meio que um governador a mando do outro. E ele com medo do povo, o povo se revoltar contra ele, né? E ele então hesita e vai pedir uma palavra para Jeremias. Ele chega para os Jeremias e fala se tinha alguma palavra, né? Verso 15. Aliás, ele faz isso assim no verso 14. Deixa eu ver se é no 14 mesmo que ele faz a pergunta. Jeremias. Pergunta-te uma coisa, não me encubras, né? Verso 14. Aí ele vai e fala que pode. Aí Jeremias jura. Aí ele vem e pergunta para ele se tão certo como vive o Senhor, verso 16, que nos deu vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram a tua morte. Aí Zedequias, aí ele vira e fala assim, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, se voluntariamente saíres oficiais do rei da Babilônia, viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada. Viu? O centro da mensagem é essa. Viverás tu e a tua casa. Verso 18. Se porém não saíres aos oficiais de Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão a fogo. Tu não escaparás das mãos deles. Então a palavra que ele traz é uma palavra dura, é uma palavra pesada. Porém, com medo, o rei pede a ele que esconda essa palavra. É um encontro secreto, na verdade, viu, irmãos? Que ele tem, que é mostrado para nós muito claramente. Ele chama ele em segredo, pede orientação, e Jeremias não muda a palavra dele. Mesmo o rei tendo mandado salvá-lo da cisterna, ele não muda a palavra que Deus havia dito. E ele segue dizendo a mesma coisa, se você obedecer, você vai viver, e essa cidade vai viver, mas se você desobedecer, vai morrer todo mundo, né? E ele vai resistir a tudo isso, temendo a liderança do povo. Mesmo Jeremias dizendo, não se preocupa, rapaz, eles não vão te entregar, versículo 20, o povo não vai te entregar, ouve a voz do Senhor e faz o que eu te digo. Olha bem, ouve a voz do Senhor e faz o que eu te digo. Se contudo não quiseres sair, né, é esta palavra que me mostrou o Senhor. Aí começa a dizer, todas as mulheres, né, vão sofrer, as crianças, né? Nesse ponto, a gente encontra o que, irmãos? Que o rei Zedequias mostra muita covardia. Ele se mostra um homem covarde, um homem que não tem coragem de aceitar a palavra de Deus, mesmo a palavra de Deus sendo dura. Ele mostra covardia, falta de confiança em Deus, muito medo, muita hesitação dos homens, né, que pudessem fazer alguma coisa. E olha, guarda isso, temor dos outros impede a nossa fé. Muitas vezes a gente não recebe de Deus a bênção porque a gente teme as pessoas,
A gente tem medo do que vão pensar, tem medo do que vão falar, né? E a gente precisa, irmãos, o tempo todo buscar a graça de Deus para a nossa vida. Amém? Amém, queridos? É isso que esse texto está falando, né? Enquanto Zedequias demonstra covardia, vamos dizer assim, Jeremias, por outro lado, ele permanece firme mesmo, proclamando a verdade, mesmo diante do risco pessoal. Seguindo, então, nós vamos para a conclusão. Como eu disse para você, esse texto são só dois capítulos e os assuntos são basicamente os mesmos, né? Nós vimos no 37, quando Jeremias entra na prisão, da prisão ele parte para a cisterna, da cisterna ele é livre e confirma a palavra que Deus havia dito, né? Porém, o rei Zedequias, ele teme, ele fica com medo por causa do que o povo poderia fazer com ele. Incrível que Zedequias temeu mais o povo do que a Deus, né? Ele fez a vontade do povo, mas não fez a vontade de Deus, né? O que você me diz disso, hein? Ele temeu o povo mais do que a Deus. Os apóstolos lá no Novo Testamento, eles chegaram a dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a gente vê um oposto aqui muito grande, né, irmãos? E não é que muitas vezes a gente cede e obedece aos homens, né, as regras para ficar bem com as pessoas, né? Então vamos lá, já estamos encerrando, né? Os capítulos 37 e 38 apresentam um contraste entre a fidelidade de Jeremias e a fraqueza de Zedequias. Vimos que Jeremias continuou obediente, proclamando a palavra de Deus, mesmo quando eles o prenderam, mesmo quando jogaram na cisterna, e ele pudesse morrer, né? Ele permaneceu fiel, né? Ao passo que Zedequias, ele o tempo todo está agindo com medo, com indecisão e rejeitando a oportunidade que Deus está dando a ele de submeter à vontade de Deus. É incrível, irmãos, que a bênção está, na verdade, né, sempre em obedecer a Deus. Mesmo que Deus fala conosco, não faça esse negócio, né? Você está pensando que vai fazer um negócio, vai ganhar muito, Deus fala, não faça, né? Ou talvez aquela mudança, aquela coisa que você está pensando, e Deus está falando, não faça, ainda que pareça que é melhor, né? A vontade de Deus, ela é melhor para nós. Amém, queridos? O tempo todo. Porém, Zedequias não se submeteu à vontade de Deus, ele preferiu rejeitar. E os dois capítulos, os dois juntos, vão nos ensinar o quê? Sobre a importância de confiar em Deus e agir com coragem, mesmo diante da adversidade. Mesmo parecendo que não é isso, não é melhor. Às vezes o melhor, irmãos, não é o melhor de Deus para nós, às vezes não é o melhor aos nossos olhos. Sabia? Nem sempre o melhor de Deus para nós é o que é melhor aos nossos olhos. Essa semana eu estava aconselhando alguém e tentando mostrar para essa pessoa o melhor de Deus, né? Porém, o melhor de Deus, ele sempre vai implicar em nós a não julgar como o mundo, né? As escolhas de Deus são perfeitas, são boas, mas não são exatamente o que o mundo diz para nós, né? Amém, queridos? Passou rápido, né? Hoje, assim a gente encerrou, então, esses dois capítulos, o 37 e o 39. Obrigado, Deus, seja agradecido o teu nome, obrigado pela lição que nós recebemos da tua palavra, esses dois capítulos nos mostrando a importância de confiar em Deus e agir com coragem diante de qualquer adversidade, de qualquer circunstância. Por isso eu peço a ti que dá coragem aos membros dessa igreja, para que eles possam agir com ousadia, não importa a circunstância que esteja vivendo. Obrigado, aplica a tua palavra ao nosso coração e nos ajuda, dá-nos uma ótima noite de sono e descanso na presença do Senhor. Mais uma vez eu peço a tua bênção sobre nós e peço ao Senhor que nos ajude amanhã pela manhã a despertar para virmos para a oração. Mais uma vez eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe.